Imagine a seguinte situação. Você está caminhando pela rua quando vê um homem desconhecido agredindo um cachorro de rua, a socos e pontapés. O motivo da agressão: o cachorro urinou na roda do carro dele, que estava parado sobre a calçada. Você tenta cessar aquela agressão covarde, e acaba sendo surpreendido com um soco no rosto. É possível que instantaneamente você tenha notado que sua pele ficou quente, sua boca um pouco seca, e seus batimentos cardíacos se aceleraram. Sua mente começa então a sentir um desejo incontrolável de devolver a agressão. Você está cego, e nada mais importa. Eventualmente, com muito autocontrole, você pode até superar esse turbilhão de estímulos físicos e mentais, e começar a se acalmar lentamente, fazendo uma rápida avaliação da situação, e julgando se vale a pena ou não revidar. O que você acabou de experimentar foi uma das emoções mais básicas dos seres humanos, a raiva. Olá, eu sou o Nóbrega, e você está no Labirintos, o seu canal sobre neurociências e comportamento humano. Se você gosta do assunto, fique à vontade para se inscrever e deixar seu like. Isso nos ajuda a produzir ainda mais conteúdos como este. O que são emoções, e por que as temos? Na década de 1970, o antropólogo Paul Ekman propôs que os humanos experimentavam 6 emoções básicas: raiva, medo, surpresa, nojo, alegria e tristeza. Desde então, os cientistas contestam o número exato de emoções humanas. Alguns pesquisadores afirmam que existem apenas 4, enquanto outros contam até 27. E os cientistas também debatem se elas são universais para todas as culturas humanas, e se nascemos com elas ou as aprendemos através da experiência. Até mesmo a definição de emoção é um tema controverso. Emoções são uma resposta natural automática a uma situação ou a um estímulo externo. Parece que a função de uma emoção é chamar nossa atenção e exigir uma resposta. Nós humanos parecemos estar equipados com um conjunto de respostas previsíveis a determinadas situações. Por exemplo, um bebê já nasce sabendo o que é uma expressão de alegria. Basta sorrir para eles e eles vão sorrir de volta para você. Tudo isso muito antes de aprender a falar ou interagir com o mundo à sua volta. Mas como isso é possível? O cérebro humano, no processo evolutivo ao longo de milhares de anos, tratou de equipar os seres humanos com algumas emoções principais, que são como itens de série. Nós as chamamos de emoções básicas: raiva, nojo, surpresa, alegria e tristeza. A raiva é uma emoção que abrange tudo, desde uma leve irritação até uma raiva intensa. Podemos pensar na raiva como uma emoção negativa, que nos deixa irritados ou frustrados, e nos leva a dizer coisas que não queremos dizer. Mas isso não é totalmente verdade. A raiva é uma emoção básica, que nos alerta quando algo viola a ordem natural de como pensamos que as coisas deveriam acontecer. Essa ordem natural pode ser social. Por exemplo, na fila do supermercado a pessoa bem na sua frente tem 20 itens no carrinho, mas acontece que vocês estão na fila do caixa rápido, para até 10 itens ou menos. Isso pode nos deixar irritados porque é uma violação de uma regra claramente definida. Pode-se dizer que a raiva destina-se a nos motivar a assumir o controle e restaurar o equilíbrio entre o certo e o errado. A raiva rapidamente nos faz a transição de um estado calmo e tranquilo para um estado em que estamos prontos para lutar. Os gatilhos da raiva podem variar de acordo com a idade, sexo e até cultura. A raiva nas mulheres é mais provavelmente desencadeada por seus relacionamentos íntimos. Elas se sentem decepcionadas com mais facilidade por familiares e amigos mais próximos. É mais provável que um homem fique irritado com estranhos, objetos que não estão funcionando corretamente, e questões sociais mais amplas que suscitam preocupações sobre o certo e o errado. A raiva dos homens é um pouco mais abstrata. A maioria dos psicólogos concorda que uma emoção básica como a raiva existe como um gatilho evolutivo, por exemplo na pré-história, onde humanos tinham que muitas vezes lutar para sobreviver, para garantir comida ou abrigo. A raiva nos deixava prontos para uma luta, onde perder poderia significar a morte. O nojo, por exemplo, é outro gatilho evolutivo. É uma resposta rápida e desagradável que experimentamos quando encontramos algo que pode nos deixar doentes. Na pré-história, os humanos viviam em cavernas e em pequenos grupos, e obviamente naquela época, os alimentos não estavam disponíveis nas prateleiras dos supermercados, com prazo de validade e composição do produto. O ato de regurgitar aquilo que não era bom para o nosso organismo era uma resposta fisiológica para expulsar do corpo o que poderia prejudicá-lo.
Como vivíamos em pequenas comunidades com poucos indivíduos, que muitas vezes se alimentavam juntos, e dos mesmos alimentos, a evolução da mente humana passou a identificar que se um membro do grupo regurgitou, provavelmente aquele alimento fará mal a todos os outros membros do grupo. É por isso que temos nojo ao ver alguém vomitando, e muitas vezes acabamos vomitando logo após. A surpresa pode ser um sentimento de reação relativo a um acontecimento inesperado. Pode se manifestar a partir de impulsos nervosos com manifestações químicas, com a liberação de adrenalina, e físicas, aumentando o ritmo cardíaco, e impulsionando a pessoa a ter alguma reação corporal. A surpresa é uma emoção básica, que tem a especificidade de poder ser percepcionada pelo indivíduo como positiva ou negativa, dependendo da forma e conteúdo que lhe deu origem por um lado, e das expectativas ou situação concreta em que o indivíduo se encontra por outro. Medo é uma emoção despertada por uma situação desconhecida, repentina ou ameaçadora, e geralmente acompanhada por um desejo ou tentativa de escapar do perigo ou ameaça. Os sintomas corporais do medo incluem batimentos cardíacos e respiração acelerados, aumento da pressão arterial, tremores, boca e garganta secas, e interferência nos processos digestivos. As crianças aprendem alguns medos ao ver outros demonstrarem medo em situações semelhantes. Alguns medos surgem porque a criança aprendeu a associar a dor ou a ameaça de punição a determinadas situações. Era certamente uma das emoções mais úteis para os nossos antepassados. Imagine viver num mundo hostil cheio de feras, onde você poderia ser a próxima refeição de um leão, ou de um tigre dente de sabre. Ter medo era prudente. Os mais destemidos naquela época não duravam muito. Alegria. Alegria é um estado de bem-estar e contentamento. Esse estado emocional ao qual o dicionário se refere é indiscutivelmente diferente para todos. Conhecemos os efeitos físicos da felicidade. Os humanos sorriem e riem como um sinal natural de alegria. Certas reações fisiológicas, como o aumento da atividade no lobo pré-frontal esquerdo do cérebro, e a diminuição da quantidade de cortisol, o hormônio do estresse, na corrente sanguínea acontecem quando estamos felizes. Em nosso passado não muito distante, os humanos estavam principalmente focados na sobrevivência. Arranjar algo para comer quando estivesse com fome, ou um lugar seguro para dormir quando estivesse cansado, era a ideia de felicidade e alegria da época. A experiência da alegria é prazerosa, e somos motivados a repetir o comportamento que nos levou a esta emoção. Tristeza. A forma de tristeza saudável e normal surge como resultado de um evento ou perda emocional. Quando estamos tristes, somos mais propensos a fazer um balanço de nossas vidas e revisar certos aspectos dela. Por exemplo, separações dolorosas e traumáticas são muitas vezes seguidas de reavaliações pessoais. Nesse estado, alguém pode decidir se concentrar mais em sua carreira, entrar em forma, ou até mudar de cidade. Um toque de tristeza nos sacode um pouco e estimula o progresso. A tristeza pode gerar a determinação necessária para mudar o rumo da vida de uma pessoa. Juntamente com a nossa capacidade de empatia, as emoções também servem para manter os laços sociais. As emoções básicas são facilmente aparentes no rosto de uma pessoa, então elas servem como sinais que identificam para outras pessoas como ela está se sentindo em relação a determinada situação naquele momento. Isso nos permite interagir com as necessidades dos outros, e não somente com as nossas, oferecendo ajuda, proteção, ou se afastando a depender das situações e das emoções expressas por determinada pessoa. Essa interação é a base da sociedade, afinal de contas somos seres sociais. No final das contas, ter emoções e entender as emoções dos outros, nada mais é que um sofisticado mecanismo de autopreservação da vida humana, e é fundamental para mantermos a vida em sociedade. Comente aqui abaixo qual foi a emoção que você sentiu ao assistir esse vídeo, e saber que você já nasceu equipado com estas emoções básicas, e que elas fazem parte da bem-sucedida história da evolução humana. Obrigado